Olá a todos, sou o professor Leandro Campos, professor de Direito Administrativo do curso novo, e vamos comentar aqui uma questão que caiu no 9º exame unificado da OAB, de Direito Administrativo, questão número 32 da prova branca. Você pode pegar essa questão disponível aí no site e a gente vai acompanhar primeiro a leitura e depois os comentários com relação à mesma. A questão diz o seguinte: atento à crescente especulação imobiliária e ciente do sucesso econômico obtido pelas construtoras do país com a construção de imóveis destinados ao público de alta renda, o Estado X decide ingressar nesse lucrativo mercado. Assim, edita uma lei autorizando a criação de uma empresa pública e, no mesmo ano, promove a inscrição dos seus atos constitutivos no registro das pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que apresenta a alegação que as construtoras privadas, incomodadas pela concorrência de uma empresa pública, poderiam apresentar. Em suma, a questão versa sobre o seguinte aspecto: o Estado, um determinado Estado, o Estado X, que ele menciona, está de olho num mercado econômico lucrativo que é o da construção civil. Para isso, ele criou uma empresa pública, né, para explorar essa atividade econômica, para obtenção de lucro, logicamente, mas isso incomodou as construtoras privadas. E elas, as construtoras privadas, querem alegar algum aspecto aí para impedir essa criação das empresas públicas por parte desse Estado X. E nas alternativas, ela vem dizendo quais são essas possíveis alegações que as construtoras privadas podem alegar para se beneficiar. Antes de eu comentar as questões, as alternativas, eu queria mencionar dois aspectos importantes. O primeiro aspecto, no que diz respeito ao artigo 37, inciso 19 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse dispositivo constitucional, o que se menciona é que a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista se dará, primeiro, através de uma lei que vai autorizar a criação, ou seja, a lei, uma vez editada, não vai criar essas pessoas, ela vai apenas autorizar a criação. E no momento posterior, haverá o registro nos órgãos competentes com relação à constituição dessas pessoas. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, a lei ela vai apenas autorizar a criação. E depois de autorizada a criação efetiva ocorrerá em momento posterior, que se dará através do registro nos órgãos competentes, como junta comercial, registro civil de pessoas jurídicas, enfim, esse é outro assunto. Então, queria fazer a ressalva com relação a isso. Uma segunda ressalva no que diz respeito ao artigo 173 da Constituição Federal também, um outro dispositivo constitucional, que menciona as possibilidades, as situações em que o Estado vai poder explorar a atividade econômica, no que diz aqui a questão. E ele dá duas situações, esse dispositivo, duas situações em que o Estado poderá explorar a atividade econômica. Numa primeira situação, quando houver um imperativo de segurança nacional. Então, imperativo de segurança, vou colocar contraído, nacional. E numa segunda situação, prevista no artigo 173, utilizando aqui os termos expressos da lei, né, quando houver um relevante interesse coletivo. Quando houver um relevante interesse coletivo. Então, a exploração da atividade econômica pelo Estado, como ele está querendo aqui na questão, ela só pode acontecer quando houver um imperativo de segurança nacional ou um relevante interesse coletivo. Um primeiro exemplo, a gente pode citar quando foi criada a Embraer, né, a empresa brasileira de aeronáutica. Quando ela foi criada, lá antes, na década de 60, hoje ela já foi privatizada, mas quando ela foi criada para explorar a atividade econômica, ou seja, a construção de aviões e tudo mais, competição no mercado, obtenção de lucro, vai explorar a atividade econômica.
Mas havia um imperativo de segurança nacional na Embraer, né? Porque ela também fabrica aviões de treinamento da Força Aérea e tudo mais. Então, quando foi criada, é um bom exemplo aqui do imperativo de segurança nacional. A Embraer. O segundo aqui, você pode citar a Caixa Econômica, né? Uma empresa pública. Tem um relevante interesse coletivo, porque na Caixa Econômica que existe a administração do FGTS, do abono salarial, cartão cidadão, Minha Casa Minha Vida. Então há um relevante interesse coletivo na Caixa Econômica Federal. Só para citar aspectos, só para citar exemplos, para a gente entrar aqui na questão. Então, voltando aqui à questão, o que as construtoras privadas podem alegar na sua ação, seja lá o que for, para impedir a construção da empresa pública do Estado que vai explorar a atividade. Na letra A ele vem falando a nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas estatais só podem ser criadas por lei específica. Essa alternativa não tem como ser marcada, porque nós já vimos, falamos aqui que o 3719 especifica muito claramente que empresa pública e sociedade de economia mista não vão ter a sua criação por lei específica, mas autorizada a criação. Então, a letra A, ela fala, só podem ser criadas por lei específica. Não, vai ser criada por um registro, que vai acontecer após a lei autorizativa. Então, a A, ela não está em consonância com o artigo 3719 da Constituição. A letra B, ela fala, o objeto social daquela empresa só poderia ser atribuído a uma sociedade de economia mista e não a uma empresa pública. Equivocado, porque tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, doutrina pacífica, tranquila, em que elas podem ser prestadoras de serviço ou exercer atividade econômica. Lógico que cada uma tem os seus aspectos, né, as suas diferenças entre si, mas não é o caso aqui. Porém, ambas podem explorar a atividade econômica. Letra B está fora. A letra C. Os pressupostos de segurança nacional, né, aqui, primeiro citado, ou de relevante interesse coletivo, no segundo citado, na exploração daquela atividade econômica não estão presentes. É uma alegação plausível que as construtoras podem utilizar, né? O Estado X vai criar uma empresa pública para explorar a construção civil. Mas essa construção civil tem um imperativo de segurança nacional? Não se sabe. É meio estranho. Essa construção civil tem um relevante interesse coletivo? Você pode até imaginar que sim ou que não, mas uma alegação plausível, que a questão está querendo, uma alegação plausível, se você é advogado, né, das construtoras privadas, uma plausibilidade de você alegar tanto a ausência de um quanto a ausência de outro, para fim de impedir a criação daquela empresa pública. Tanto é que a letra C já é o gabarito oficial, né, com base exatamente no artigo 173 da Constituição Federal. Né? A letra C já é o gabarito oficial. Vamos ver a letra D. A criação da empresa pública não poderia ter ocorrido no mesmo ano em que foi editada a lei autorizativa. Olha, o DL 200 não menciona nada com relação a um prazo entre a lei autorizativa e o registro do órgão. O artigo 45 do Código Civil, né, o direito administrativo bebe de várias fontes, no Código Civil, o artigo 45, também não menciona nenhum prazo estipulado. A doutrina também não menciona qualquer prazo entre a lei autorizativa e o registro no órgão. Então, a letra D não tem qualquer respaldo jurídico, por isso, até então, ela não é o gabarito. Então, aqui o gabarito letra C.